Uma série de assassinatos de mulheres em um planeta pacífico e Scott é o principal suspeito. Este é o Wolf in the Fold, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, Wolf in the Fold é a terceira colaboração do escritor Robert Bloch com Jornada nas Estrelas. Ele já havia produzido os roteiros de What Are Little Girls Made Of, da primeira temporada, e Cat's Paw, episódio que abriu a segunda temporada em termos de produção. Não foi o primeiro a ser exibido, mas foi o primeiro a ser produzido na segunda temporada de Jornada nas Estrelas. E ele retorna mais uma vez com Wolf in the Fold, uma história que é baseada num conto que ele mesmo havia escrito. Lembrando, Robert Bloch era um escritor de ficção científica e terror, muito prestigiado na época, né, voltado para a produção literária. E ele havia escrito um conto em 1943 chamado Yours Truly, Jack the Ripper, que era a ideia justamente de levar o Jack o Estripador para um ambiente do futuro. E essa história foi adaptada como base de Wolf in the Fold. Ele ficou muito intrigado com a ideia de imaginar Jack o Estripador ou alguma coisa, alguma força que significasse Jack o Estripador, tomando posse da Enterprise e usando o terror para se alimentar de alguma maneira, né? Uma ideia intrigante, interessante, que na verdade estende essa noção que nós temos dos sociopatas, dos psicopatas, né? Que é a completa falta de empatia, que é você na verdade extrair prazer da agressão aos outros e do próprio medo, né? Então uma criatura que se alimenta de medo e aí toma conta da Enterprise e usa esse poder de ter o controle da nave, né? Dos sistemas de suporte de vida, etc., como uma maneira de aterrorizar a tripulação. No fim, né, depois de muitas interações e modificações do roteiro, esse elemento acabou ficando só para o final do episódio, mas na primeira versão do Robert Bloch, ele queria que isso fosse uma grande parte do episódio, né? Quer dizer, o assassinato e a investigação passa à Enterprise e aí logo a Enterprise é, digamos, possuída por essa entidade, né? E aí algumas mudanças foram produzidas, um roteiro que foi bastante reescrito pelo Gene Coon e pelo próprio Gene Roddenberry. Várias modificações aí importantes foram feitas. A principal delas é que antes o Robert Bloch tinha pensado na história para o Sulu. Mais uma vez o Sulu acaba perdendo uma história nessa oportunidade para o Scott, né? Foi o Bob Justman quem sugeriu, falou, poxa, parece que o James Doohan tem mais muque aí em termos de atuação e mais carisma para ser o centro dessa história, em oposição ao Sulu do George Takei. E a produção seguiu essa recomendação e fez essa mudança, a história passou a ser do Scott. Uma história que, vamos combinar, um pouquinho datada, um pouquinho, digamos, politicamente incorreta na sua origem, né? Aquela ideia de que o Scott havia sofrido um ferimento grave na Enterprise por culpa da ação de uma tripulante mulher, e aí ele poderia ter algum ressentimento com mulheres em geral por causa disso. É uma ideia meio sem pé nem cabeça, né, hoje em dia, mas que serve ali para dar início à trama. Eu, pessoalmente, eu preferiria que essa ideia não tivesse entrado, né, que de repente só a sequência de assassinatos e o Scott é suspeito, mas eles introduziram dessa maneira para justificar a licença médica que levou o Scott a Argelius 2, né, Argelius 2 em português. Meio esquisita essa escolha, né? Até porque você ir para um planeta idílico e um planeta hedonista como forma de curar o seu ressentimento potencial com mulheres, enfim, o negócio não, hoje em dia não para muito em pé. Mas era só um artifício para botar a trama em andamento, da mesma forma que a gente viu em The Naked Time o tripulante ser contaminado de uma maneira besta. Aí a gente tem também uma motivação meio besta, meio mal construída para levar a história adiante, mas depois disso, depois que você passa por esse ponto, a história flui com naturalidade e é uma mudança de ritmo interessante, uma mudança de estilo interessante para a Jornada nas Estrelas. Uma coisa que vocês vão de reparar nesse episódio é que o Spock, em particular, tem muito pouca participação, né? Ele passa
pelo menos metade do episódio sem sequer aparecer direito, e ele não tem um papel muito envolvente na trama. Isso não passou despercebido dos produtores. Na verdade, a DC Fontana, como editora de histórias, falou: poxa, a gente devia incluir mais o Spock na trama, o público gosta do Spock e tal. Mas os produtores estavam lidando com aquela ciumeira entre o William Shatner e o Leonard Nimoy, e achavam que precisavam reforçar o protagonismo do Capitão Kirk, o protagonismo do William Shatner. E por essa razão, apesar de algumas sugestões lá dentro mesmo de vamos botar o Spock mais na história, o Gene Coon, com a aprovação do Gene Roddenberry, preferiu deixar o Spock meio de lado nessa trama e focar no Capitão Kirk e no Dr. McCoy. Esse sim eles incluíram desde o começo, no tratamento original do Robert Bloch. O Dr. McCoy não tinha uma participação muito efetiva, e eles decidiram, nas reescritas, incluir o Dr. McCoy desde o início na história, como parte do grupo de descida ali que vai com o Scott, né? Então vai Scott, o McCoy e o Capitão Kirk pro planeta. É interessante também notar os aspectos de sensualidade que o episódio tem, né? É aquela coisa que remonta muito ao que a gente viu no The Cage, e que originalmente a NBC havia pedido para que se refreasse, né? A abertura desse episódio aí, e a dança sensual, as roupas sumárias, a atriz que eles escolheram para interpretar aquela personagem, a Tânia Lemani, tinha apenas 18 anos na época, e o enfoque ali na sensualização e tal, era uma coisa muito do Gene Roddenberry, e que, claro que a NBC tinha certas restrições, então tem algumas coisas que são até curiosas do puritanismo da época, que assim, não se podia mostrar o umbigo, né? Era um dos tabus, você não mostra um umbigo na televisão. E aí o traje da cara, né, da personagem lá, embora seja super sensual, tem uma coisinha ali para tampar o umbigo. Então mostra um pouco como é que as coisas funcionavam, e mostra também uma coisa que a gente ouve em televisão, que é assim: se você está fazendo o episódio 2, episódio 3, é bom você seguir à risca o que o teu cliente, no caso a televisão que vai contratar o programa, quer, né? Mas quando você chega lá no episódio 30, você já pode dar uma relaxada nesses critérios, né? E claramente aí valeu um pouco isso. No episódio 3 você tem mais medo de ser cancelado, de repente ter a produção suspensa, do que quando você está no episódio 30 e a televisão já mostra aí um determinado comprometimento, digamos, com o seu programa. A despeito disso, esse é um episódio que, apesar de ter sido o 7º a ser produzido na segunda temporada, ele vai ser exibido só na 14ª posição, né? Ele fica bem para adiante, e é um episódio que não envolve muitos efeitos visuais. Então não tem muita justificativa de atrasos de pós-produção e tudo mais. Foi meio uma escolha mesmo do ordenamento dos episódios. Ele ficou para mais adiante, talvez porque a NBC não tivesse tão confortável com ele, ou não achasse ele tão atraente, tão interessante. De fato, é uma mudança de estilo e de ritmo aí, mas que tem alguns elementos muito interessantes e algumas atuações interessantes, né? 2 dos atores convidados eu acho que merecem mencionar. Um deles é o Charles Macaulay, que faz o prefeito Jarvis, né? O líder aí do planeta, de Argelius 2. E ele vocês provavelmente não reconhecerão, mas ele é o mesmo ator que fez o Landro em The Return of the Archons na primeira temporada. Só que lá ele tá bem diferente, né? O penteado diferente, a maquiagem diferente, ele não tem o cavanhaque que ele tem nesse episódio, e ficou bem distinto mesmo, né? É uma coisa que acontece de forma recorrente na série clássica, o reuso dos mesmos atores em papéis diferentes. A gente vai ver isso em outras ocasiões, mas nessa em particular nem criou nenhum tipo de ruído ou de confusão entre os fãs, porque realmente os dois personagens parecem bem diferentes. A maquiagem e o visual do ator mudaram bastante de um para outro, e isso segurou essa distinção entre os personagens, né? Sem falar na própria atuação, que é diferente. No caso do Landro era um holograma gerado por um computador, era uma coisa mais robótica.
Aí ele é um líder mais contido de um planeta pacífico e tal. Mas de toda forma, mostra a versatilidade aí dos atores que eles chamavam para figurar no elenco convidado da série. E o outro ator, claro, é o John Fiedler. É o cara que faz o Hengist, o vilão da história, né? O corpo que supostamente abriga aí o espírito, ou a força, sei lá, do Jack o Estripador, como você preferir chamar, né? E aí, a atuação dele é muito convincente. É um cara que tem uma pegada de humor interessante, ele fazendo aquele investigador meio atrapalhado, meio efusivo no começo do episódio, depois a transformação dele e a tensão toda de ser descoberto e tal. É uma atuação realmente muito efetiva que merece destaque num episódio dirigido pelo Joe Pevney, né? Um dos dois diretores titulares da segunda temporada. Ele é chamado para fazer mais esse episódio, um episódio que não tem tantos desafios do ponto de vista da direção, né? Ele é bem convencional no que ele tem a mostrar. Tem uma parte no planeta, talvez a coisa mais sofisticada sejam os cenários do planeta e aquela cena do ritual que eles fazem lá com a mulher do Jarvis e tal, e para tentar descobrir. Aquela é uma cena bem atípica para a Jornada nas Estrelas, mostra um pouco essa segunda temporada se inclinando um pouco na direção do sombrio, do oculto, né, do sobrenatural, por mais que Jornada nas Estrelas sempre tenha tido um viés científico, e essa era uma demanda não só da produção, mas também da NBC. Tudo tem que ter um viés científico. Se vai acontecer uma coisa, não pode ser com uma aparência sobrenatural. A gente tem que dar uma reformulada. Mas a gente vê essa tendência, né? Tanto que já é o segundo episódio do Robert Bloch nesse segundo ano. E nós teríamos outros episódios que não têm esse aspecto, digamos, de ocultismo, mas ao mesmo tempo tem um lado mais sombrio, como por exemplo Mirror Mirror, né? Tem a história do universo espelho e tal. Então havia essa tendência aí aumentando. E como esse episódio foi realmente uma produção relativamente tranquila, ele fechou mesmo no prazo de 6 dias alocados para sua filmagem, e o Joe Pevney conseguiu manter ele aí dentro do orçamento e dentro do prazo original estipulado para sua filmagem. Não entra numa lista aí de favoritos dos fãs, mas é um episódio, digamos, competente da segunda temporada de Jornada nas Estrelas.